já faz que não falas com Deus, dizendo por que vou fazê-lo. Andas longe de Deus e consolo em tua alma não há. Quanto tempo já faz que não escuta sua voz, nem sente sua santa presença, sem fazer oração, sem cantar sua canção. Quanto tempo sem sua função. Quanto tempo. Deus continua abençoando, preciosos irmãos, irmã, que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Desejo que Deus te dá cura, Deus te dá libertação e que todos os embaraços, todos os laços sejam desmanchados pela graça de Deus e que você caminhe livremente com Jesus. Isso é o que eu desejo em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmão, nós temos muito assunto sobre arrebatamento, sobre o julgamento do trono branco, sobre o milênio, sobre a eternidade. E muitas coisas veio para nós, pela graça de Deus, trazido por um profeta. Isso aí tem servido para enriquecer nossa alma, levar nós a um autoconhecimento, que é muito bom. Porque Oséias disse, meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre a ordem que tem, porque Deus faz tudo em ordem. Todas as coisas de Deus é com ordem e decência, disse Paulo. Na mensagem Escolhendo uma Noiva, o irmão Branham disse que viu em fila o grupo de Paulo subindo e ele admirou muito por causa dos seus comportamentos de santidade. Depois ele viu o segundo grupo passar, dançando rock, e era tudo chamado de crente, cristão. O irmão Branham caiu em desespero. Ele falou, Senhor, é esse aí, é meu grupo? É isso aí que eu consegui para o Senhor? Deus disse, não, não é esse. O seu veio em terceiro lugar. Aí quando veio o terceiro grupo, ele falou assim, era igual de Paulo. Era uma cópia do grupo de Paulo. Era igualzinho. Aí ele disse assim, que ele ficou vendo aquela fila, e 2, 3 começou a desviar das filas. E os 2, 3 começou a desviar da fila. E ele, o irmão Branham, gritou, fica na fila, não saia da fila. Ali era uma ordem, todo mundo em fila, subindo. E 2, 3 que desviavam da fila, o irmão Branham gritava para não sair da fila. Era o desespero do irmão Branham quando ele viu 2, 3 sair da fila. E ele gritava, não falava, ele não aconselhava, não, ele gritava, fica na fila. Será que esses 2, 3
que estava saindo da fila, o irmão Branham gritava, fica na fila. Aí eu pergunto, será que não é eu? Será que não é você? Quem que é? Sei que tinha 2, 3 saindo da fila. E ele gritava, fica na fila. Fica na fila. O que nós temos é que ficar na fila. Um soldado pode ter machucado, arrastando a perna, mas ele tem que ficar na fila. Ele não pode sair da fila. Ele não pode sair da fila. E nós também não podemos sair da fila. Eu estou na fila. Eu estou nessa fila que vai indo para o céu. Não sei se eu sou o último da fila, ou eu estou no meio da fila, mas eu estou na fila. E o irmão me pergunta, como que o senhor sabe que o senhor está na fila? Como que o senhor sabe que o senhor está caminhando nessa fila? Porque eu estou na fila, porque quando se trata de mensagem do irmão Branham, eu estou lendo. Quando se trata de Bíblia, eu estou lendo. Quando se trata de obedecer, eu estou procurando de alguma maneira obedecer. Isso é uma prova que eu estou na fila do arrebatamento. Fila do arrebatamento. A segunda fila, que era a denominação, foi Deus que falou para ele, é a denominação. Cantando rock, seu hino era rock. Eles desciam para baixo. Também em fila, descia para baixo. Mas 2 grupos, o irmão Branham via que subiam, de Paulo e o grupo dele. Diz que era semelhante. Era uma cópia, o de Paulo e o grupo do irmão Branham. Agora, é fácil sair da fila. É fácil sair porque o irmão Branham disse que no deserto tem muitas lindas flores e a pessoa deixa o caminho para colher a flor, não volta mais no caminho, não volta mais na fila, ele fica fora da fila. E eu, você, cada um de nós, temos que examinar, eu estou na fila. Essa fila que o irmão Branham viu, ele viu eu lá. Eu estava nessa fila, andando nessa fila. Eu faço parte dessa fila. Ou eu também sou um desses 3 que estava desviando e o irmão Branham gritando, fica na fila, fica na fila. Um soldado estava machucado, arrastando a perna, e perguntaram para ele, ei soldado, você está bem ferido, hein? Ele falou assim, mas eu estou na fila. O importante é que eu estou na fila, machucado, arrastando a perna, ou sem braço, mas eu estou na fila. O importante é estar na fila do arrebatamento. E o irmão Branham disse, isso aí se chama ordem, que Deus faz tudo em ordem e decência. Quando nós, irmãos, ficamos assim focados na ordem da igreja, como o irmão Branham prega muito sobre ordem da igreja, eu prego uma mensagem dirigida a isso, e depois, em outras mensagens, ele volta a entrar no assunto, o valor que tem uma ordem da igreja. Mas a verdadeira igreja é nós. Às vezes nós temos ordem na igreja lá, 4 paredes, com um diácono lado a lado olhando. Nós temos uma ordem de não conversar, não cochichar. Mas a verdadeira igreja que somos nós, às vezes está em desordem. A verdadeira igreja que somos nós está em desordem. Em desordem em vestir, em desordem em comer, em desordem em viver. Será que aquela ordem da igreja lá é suficiente para levar nós para o céu? Só aquela ordem da igreja lá é o suficiente para o arrebatamento? E essa igreja verdadeira que somos nós pode ficar em desordem? E aquela ordem da igreja, 4 paredes, sustentar?
O irmão Branham não viu a ordem das pessoas dentro da igreja, que tem que ter. Ele viu a ordem deles indo para o céu, a ordem que tinha indo para o céu, todo em filas, todo em fila, e não podia sair da fila. O irmão Branham disse que estava num país que ele não falava o linguajar lá do país, tinha um intérprete com ele, e eles pararam para ver um pastor passar com seu rebanho de ovelha. E o pastor tinha que passar no meio de uma feira. Tinha uma feira que eles vendiam legumes lado a lado no caminho. E o pastor tinha que passar no meio. O irmão Branham falou assim: vamos esperar o pastor passar com o seu rebanho, que eu quero ver o que vai acontecer com essas ovelhas quando passar no meio dessa feira, com legumes lado a lado. É o que ela gosta, é o que as ovelhas gostam, e ela tem que passar no meio dessa feira. O que vai acontecer aí? Eu creio que vai acontecer uma bagunça. Elas vão entrar aí, uma vai querer comer milho, outra vai querer comer verdura, e vai formar um negócio aí. E ele ficou parado olhando o pastor a se aproximar e entrando no meio da feira. E os vendedores lado a lado ali vendendo sua mercadoria. E o pastor ia na frente. O pastor ia de cabeça baixa. E as ovelhas todas atrás dele de cabeça baixa. Como o pastor estava, as ovelhas também estavam se comportando. Todo de cabeça baixa. E passaram a feira sem mexer em nada, nenhuma folha de nada. As ovelhas se inclinou para pegar. Ali o irmão Branham mostra a igreja, ali o irmão Branham mostra a ordem da igreja, mas eu não estou falando agora a ordem da igreja, quatro paredes, que tem que ter. Estou falando a ordem da verdadeira igreja, que somos nós. Às vezes nós exigimos tanta ordem da igreja, que tem que exigir mesmo, mas às vezes nós mesmo, que é a verdadeira igreja, vive em desordem. Vive em desordens. E de nós, Deus não quer ordem? Deus não quer ordem de nós? Deus não exige ordem e decência da nossa vida, do nosso lar? Claro que Ele exige, muito mais. Muito mais. Então, Deus trabalha em ordem e decência. Tudo é em ordem e decência. E o irmão Branham disse que quando nós morremos, o nosso espírito, ele vai para Deus. Ele vai para Deus. E Deus está no terceiro céu. E Jesus subiu acima dos céus. E Jesus subiu acima dos céus. E o nosso espírito vai para Deus. Salomão disse isso: pó volta para o pó, o espírito volta para Deus. A nossa alma não fica junto com o espírito. Nossa alma ela fica no paraíso, no primeiro céu, onde o irmão Branham foi. E a nossa alma fica dentro de um corpo chamado corpo celeste. Esse corpo celeste, ele não come, não dorme. Esse corpo celeste também não bebe, chamado corpo celeste. Esse corpo celeste é dado vários nomes a ele, mas ele é o mesmo corpo, mas tem vários nomes dados a ele. Ele é chamado pela ciência de teofania. Ele é chamado por Paulo, 1 Coríntios 15, corpo celeste. E em 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo chama ele de edifício
se essa casa terrestre se desfazer, esse corpo que é chamado casa, mas o corpo celeste é chamado edifício. E ele é chamado também de anjo. Ele é chamado de anjo da guarda. Todo esse nome é dado para o corpo celeste. Para o corpo celeste. Então a nossa alma fica dentro do corpo celeste no paraíso. Ali ela não sai, porque não tem permissão para sair. Porque o seu tempo aqui na terra acabou. Porque ali é o corpo celeste, mas aqui na terra ela se comporta como anjo da guarda. Guardando o quê? Guardando a alma, guardando o espírito, guardando os 16 elementos que está em nós. Porque nós temos em nós, que pertence a Deus. O que pertence a Deus que está em nós? E o que está em nós que não pertence a Deus? O que está em nós que não pertence a Deus? E o que está em nós que pertence a Deus? Porque nós tem coisa em nós que pertence a Deus, e nós tem coisa em nós que pertence ao diabo. O nosso corpo mesmo, terrestre, esse pertence ao diabo. Porque ele foi gerado no encontro do homem com a mulher, nascido em iniquidade. Ele é híbrido. Esse corpo é híbrido. É de pouca duração, disse Jó. Esse corpo, ele é híbrido e esse corpo está no tempo. Ele não entra na eternidade. Ele é o corpo do tempo, está no tempo. Esse corpo nosso. E ele está na imagem animal. Ele não é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o celeste. O celeste que é a imagem de Deus. Gênesis 1, Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ali ele fez o homem em teofania, que era imagem e semelhança. Gênesis 2, não tinha ninguém para lavrar a terra, então Deus fez o homem do pó da terra, ali foi imagem animal. Nós carregamos duas imagens. Nós carregamos a imagem de Deus no estado teofânico e carregamos a imagem animal no estado humano, que nós somos um animal falando da carne. O irmão Branham, ele disse que esse corpo pertence ao diabo. Na mensagem Vida, eu não sei se é o 62, é o parágrafo, por ali, 66, ele fala assim, até o inferno abrirá a boca, o inferno natural, que a sepultura é o inferno também. Não é o inferno espiritual, tem dois infernos. Tem o espiritual, que Jesus foi e pregou para as almas em prisão, e tem o inferno natural, que é o túmulo. Então, o irmão Branham, ele mostra que sim, ele vai mostrando assim, nosso espírito fica com Deus, ouvindo e reconhecendo, eu creio que é ouvindo, reconhecendo e agindo. O irmão Branham fala dessa ordem. Tem outra mensagem, chama a tua casa. Na mensagem a tua casa, o irmão Branham fala com mais clareza, que o espírito fica com Deus, a alma fica no paraíso, dentro do corpo celeste, que é o teofânico. Não pode mais sair, a não ser para o arrebatamento, porque o tempo acabou na terra. O tempo acabou na terra. E o sangue de Jesus Cristo não deixa os espíritas, na sua sessão, entrar no paraíso para trazer ninguém para o centro, porque o sangue de Cristo não dá permissão a eles entrar. O sangue está... Como o sangue estava no umbral da porta, do Êxodo 12, o anjo da morte não podia entrar, mesma maneira está no paraíso. Não pode entrar porque o sangue está como proteção. E aqui, em nós,
nós temos dentro de nós esse corpo que eu estava dizendo, que pertence ao diabo, como na mensagem vida. Ele fala assim: o inferno abrirá a boca e receberá esse corpo, e junto a sua perversão. Mensagem vida 62, 66, por ali. O inferno abrirá a boca e receberá esse corpo com a sua punição, com seus feitos. Dentro desse corpo que pertence ao diabo tem outro corpo, porque é uma roda dentro da roda, como Ezequiel viu, uma roda dentro da roda. Dentro desse corpo, que na mensagem Parente Redentor, eu creio que é o parágrafo 177, o irmão Branham disse: esse corpo é propriedade do diabo, por isso que ele usa, ponhando enfermidade, ponhando dores, por isso que ele usa. Mas dentro desse corpo tem outro corpo que é chamado o 16 elemento, que é ferro, potássio e vai embora, forma 16 elementos. Esse 16 elemento, quando nós morremos, que é sepultado, esse corpo carne vai para o pó, ele fica no pó, para o pó ele volta, para o pó fica. Mas dentro desse corpo tem 16 elementos. Na mensagem Deus em Simplicidade, Deus em Simplicidade, não aquela Deus em Simplicidade que vem no crente da Bíblia, Deus em Simplicidade que vem de Goiânia. De Goiânia também tem uma mensagem chamada Deus em Simplicidade, ela faz parte do selo. O irmão Branham diz que esse 16 elemento, ele pesa 100 gramas. Ele pesa 100 gramas. Ele mede uma colher. E esse corpo que é o corpo palavra falada. Esse corpo que é o corpo que estava antes de vir Gênesis ali, antes de vir o Ágia, antes de vir luz, esse corpo já estava na terra. Irmão Branham disse na mensagem, porque não somos uma denominação. Lá no final, nosso corpo já estava aqui. E esse corpo que já estava aqui, antes de vir Gênesis 1, antes que Deus haja luz, nosso corpo já estava aqui. Mas esse corpo que ele fala que já estava aqui é o 16 elemento. É o 16 elemento. E depois, quando entrou esse corpo carnal, esse corpo híbrido, o 16 elemento, se embutiu dentro desse corpo, está embutido dentro desse corpo. Então, dentro de nós tem três coisas de Deus: nossa alma, isso é se nascemos de novo. Porque quando nós nascemos com uma alma natural e com um espírito natural. Quando nós nascemos, a única coisa que nós temos de Deus quando nós nascemos é o 16 elementos, que nós já nascemos com ele. A única coisa. Nós só nascemos com uma coisa só de Deus, o 16 elementos. Mas quando nós se convertemos, aí aquela alma natural sai e vem a alma de Deus. Essa alma de Deus, ela está com Deus desde a fundação do mundo, ela está com Deus. Ela está com Deus. Aí essa alma entra no lugar da alma natural. Aí nós já temos duas coisas de Deus: o 16 elementos e uma alma. O nosso espírito também nasce de novo. Então o velho espírito morre, nasce um novo espírito. Esse espírito também vem de Deus. Desde antes da fundação do mundo está aí ao lado de Deus, esperando só a ordem, dia para o tempo para ele tomar sua posição. Então nós temos uma alma de Deus, um espírito de Deus e 16 elementos de Deus. E esses três pertencem a Deus. E tem um corpo aqui fora, com esses 5 sentidos, que pertence ao diabo. Então nós temos coisa de Deus e nós coisa do diabo.
Então nós não estamos livres do diabo, porque nós tem coisa que pertence ao diabo em nós. E se nós tem coisa que pertence ao diabo em nós, o diabo não vai dar sossego. Porque esse corpo nosso, esse corpo carnal que nós vemos, porque o irmão Bana disse, você não vê eu. Você não vê eu. Eu estou dentro desse corpo. Esse corpo é como um paletó. Na mensagem, coisa que há de ser, o irmão Brana disse, esse corpo é um paletó. E se nós for ler a mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Brana diz que quando Elias foi arrebatado, caiu 2 mantos. Um manto de carne e um manto de poder que Eliseu pegou, o manto, aquele manto que caiu em cima de Eliseu, com o manto que ele usava. E caiu o manto de carne. Eliseu não pegou. E essa carne é um manto que vai cair. E o inferno engole. Junto com a sua perversão. O que Deus tem em nós é uma alma, um espírito e 16 elementos. E quem é que vai ressuscitar? É o 16 elemento. O 16 elemento não vai ter pá, não vai ter enxadão, não vai ter cova nenhuma abrindo quando nós ressuscitar. Por quê? É 16 elementos e ele só mede uma colher. Só mede uma colher. E aí vem a ordem. Eu estou falando sobre ordem. Deus sai do céu. Junto com ele vem o Espírito. Passa no paraíso. Passa no paraíso. No passar no paraíso, ele pega o corpo celeste e pega a alma. Nessa altura, o Espírito entra na alma, disse a irmã Brana. Mensagem à tua casa. O Espírito entra na alma. A alma já está dentro da teofania. O que eles vêm fazer na terra? Buscar os 16 elementos. Eles vêm buscar os 16 elementos. E quem ressuscita é os 16 elementos. Aí o irmão Brana disse na sua casa, quem vai ressuscitar os 16 elementos é você mesmo. Você mesmo é que vai pegar os seus 16 elementos. Aí ele disse que Jesus disse assim, eu tenho o poder de dar minha vida e tomar a minha vida. Na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Brana disse que a teofania desce e ela pega o corpo, que é o 16 elemento, aí se torna o corpo glorificado, o corpo eterno. Aí se torna o corpo que nós estamos desejando, que é o corpo que não envelhece nem fica enfermo, é chamado corpo glorificado. Mas quando fala do corpo glorificado, nós já temos aqui a alma, o espírito e o 16 elementos, e nós temos também a teofania, então todo o material nós temos. O que está precisando é uma ordem, é um sair, tem que sair. Se essa carne não sai, ela é o véu. O irmão Brando disse, essa carne é um véu que não deixa nós ver o sobrenatural, o invisível. Porque aonde nós estamos rodeados de anjos, porque os anjos moram aqui. Os anjos moram aqui. Que habitava no céu, onde teve a batalha, aqueles anjos não moram mais lá. A mensagem, como a Mambana ensina isso, ela chama Apocalipse, livro de símbolo. Ela vem do crente da Bíblia. Apocalipse, livro de símbolo. O Mambana disse, os anjos moram aqui. E quem levou a mensagem para você foi o seu anjo.
Foi o seu anjo que levou a mensagem para você. O irmão Branham diz que o filho pródigo, quem levou o filho pródigo reconhecer que ele estava em lugar errado e que ele tinha um pai, foi o anjo dele. Na mensagem, o filho pródigo. O irmão Branham disse assim, o anjo dele foi lá e falou com ele, rapaz, o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Você tem um lar, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um irmão. Volta para a sua posição. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Então, porque ele estava fora de si. E quem está fora de si está louco. Então, quando ele caiu em si, ele abandonou o mangueirão. E ele abandonou tudo. E regressou para sua casa. Mas quem despertou ele foi o anjo dele. E Pedro, quando Pedro estava preso, o portão abriu automaticamente. E o anjo chegou, Pedro, calça a sua sandália, pega a tua capa, vem e segue-me. O irmão Branham diz que foi o anjo de Pedro que foi despertar Pedro. E o portão abriu automaticamente, que o guarda não viu o portão abrir, nem o anjo entrar e Pedro sair. Lá na casa de Marcos, estava tendo uma oração, um culto de oração. O culto de oração estava sendo feito a favor de Pedro, que estava preso, porque Tiago já tinha sido morto. E Pedro é libertado e bate na porta. E quando Pedro bate na porta, a criadinha foi ver quem era. E ela viu que era Pedro. Ela correu nos irmãos e falou assim, Pedro está batendo na porta. Aí os irmãos apóstolos, os irmãos que estavam em oração, falaram assim, não é Pedro, é o anjo de Pedro. Então os apóstolos criam no que a pessoa tem seu anjo. Não é Pedro, é o anjo de Pedro que está batendo. Ela falou assim, não, é Pedro mesmo. Aí foram ver, era Pedro mesmo. Mas quem libertou ele foi o anjo dele. Que esse anjo, ele guarda nós. Mas ele é o nosso corpo celeste. Ou teofania, ou edifício. E dá todo esse nome a ele. Então, está tudo aqui. O irmão Branham diz que lá em Gênesis, quando Deus fez a terra, estava tudo lá. Porque Gênesis é um celeiro. Tudo começou em Gênesis. O irmão Branham diz que a televisão sempre teve na terra. Agora que acharam aí um homem que inventou a televisão para captar as imagens. Mas já estava na terra desde aquele tempo. Desde aquele tempo, todos os material que nós vemos aí, carro, avião, fogão elétrico, tudo que nós vemos já estava lá em Gênesis 1. Estava tudo lá. Simplesmente com o tempo que o homem foi na terra e foi descobrir o que estava na terra. Então tudo que Deus precisa para formar o corpo glorificado já está em nós. Em nós está o poder, em nós está a cura divina está em nós. Em nós está a paz, em nós está tudo. Nós somos como a arca de Noé. Porque a arca de Noé tinha 3 repartições. E nós também somos 3 repartições: corpo, espírito e alma. E tudo que Deus precisava para povoar a terra depois do dilúvio, ele colocou dentro da arca. E tudo que Deus quer para colocar dentro do milênio está dentro de nós. Nós somos então um veículo que transportamos a glória de Deus. Por isso que nós somos um tabernáculo. E dentro do tabernáculo estava toda a glória de Deus. Estava a glória de Shekinah, estava a vara de Arão florescida, estava a panela
a panela dourada cheia de maná, que não estragava. Dentro estavam os 2 querubins fazendo sombra, estava tudo dentro da arca, estava os 7 castiçais. Eu estava falando esses dias, eu não sei com quem é que eu estava conversando, se é com uma filha minha, que eu estava falando, nós estávamos falando sobre lei, conversando sobre lei. É porque precisa de lei, às vezes, tem que ter uma placa. Eu falei assim, o que está nas placas, as leis que estão nas placas, a lei que está nos livros, não estaria na placa se não tivesse dentro de nós. Porque primeiro tem que ter dentro de nós, dentro do homem, para dispor e ir para a placa. Então a lei que está para o lado de fora é a lei que está para o lado de dentro. Se nós fôssemos usar a lei que está dentro de nós, que ela está no nosso subconsciente, nós não precisávamos de placa, nós não precisávamos de leis escritas, porque a lei já foi posta dentro de nós. Nós vai ver isso em 2 Coríntios 3, que Deus escreveu no nosso coração. Nosso coração é uma tábua que Deus escreveu. E o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios 2, por ali, que pela lei da consciência reconhecemos. Então não precisava uma lei, ponhar uma lei, que o homem não pode bater na mulher. Tem a lei, e essa lei tem a lei como é que fala a lei da Penha, né? Maria da Penha, Dado? Isso. É uma lei. Não precisava lei Maria da Penha, não precisava. Porque já está dentro do homem que não pode bater na mulher, porque ela é o vaso mais fraco. Já está dentro do homem a lei que não pode. Não precisava a lei ter para o lado de fora. Se é que nós usasse ela para o lado de dentro. Está tudo dentro de nós. Como estava tudo dentro da arca. Então, aquela águiazinha que nós sempre falamos dela, e nós não podemos deixar de falar. Quando a mãe foi buscar ela, filha, vem para casa. Mas mãe, eu fui gerado aqui nesse ninho, debaixo dessa galinha. Corro nesse quintal no meio dos franguinhos, como a comida que essa galinha dá. Mas você não é daí. Então desce aqui, mãe, e dá algo para mim poder voar. Eu não vou dar nada, porque você já nasceu com tudo que você precisa para ser águia. Você tem. Tudo que você precisa para ir para o céu, você já nasceu. Tudo embutido dentro de você. Dentro de você está o 16 elemento, dentro de você está a alma, dentro de você está o espírito. O que não está dentro é a teofania. Ela só não entra porque esse corpo de carne está tomando o lugar dela. Esse corpo de carne aqui está tomando o lugar dela. Esse corpo de carne sai, aí encaixa. Encaixa o quê? Encaixa o espírito dentro da alma, a alma dentro da teofania, e a teofania encaixa dentro do 16 elemento. Aí está o corpo glorificado. Aí está o corpo glorificado. Agora, isso é ordem. É uma ordem de Deus. Cada um no seu lugar. O espírito dentro da alma, a alma dentro do corpo celeste, e o corpo celeste dentro do corpo, palavra falada, que é o 16 elemento, que mede uma colher. É aí que está. Você fala assim, então por que não vai ser ressuscitado? Por que não há ressurreição? Na primeira ressurreição só sobe a noiva. Porque a noiva colocou em ordem isso. Ela colocou em ordem isso. O irmão Branham viu ela em ordem, tudo em fila. A noiva, ela coloca em ordem isso. Ela coloca em ordem uma alma nova, um espírito novo que precisa. Os 16 elementos. Ela tem tudo dentro dela em ordem. A única coisa que ela espera é esse corpo sair de cena. Ele tem que sair de cena para dar lugar para a teofania.
para dar lugar para a teofania. Então nós somos completos, eternamente nós somos completos em 4. 3 é perfeição, mas nós somos completos em 4. Porque Deus trabalha em 4 para se completar: leão, boi, homem, águia. Mateus, Marcos, Lucas, João, sempre em 4 para manter os guardiões. 4, sempre 4. No fornaia tinha 3 homens. Quando entrou 4, a fornaia, acabou o poder da fornaia. Quando entrou 4 homem. O número 4 é o número da terra, é o número de libertação. Então nós somos completos em 4. Espírito, alma, corpo celeste e os 16 elementos. Esse corpo aqui do lado de fora é o que tem que sair. Ele pertence ao diabo. Quando ele sair, o diabo não tem mais nada em nós. Não tem mais nada do diabo em nós. Então não tem como ele tentar nós, porque ele não tem nada em nós que pertence a ele. Tudo pertence a Deus. Mas enquanto esse corpo aqui... Agora você fala, então, mas por que Deus usa esse corpo? Deus emprestou, esse corpo é emprestado. E Deus tem que devolver para o diabo. Ele é emprestado. Como ele emprestou o ventre de Maria, como ele emprestou o barquinho, como ele emprestou aquela jumenta, como ele emprestou o túmulo de José da Arimateia, como ele emprestou o lençol. Ele emprestou esse corpo. E ele devolveu Maria, o ventre de Maria, não usou mais. Ele devolveu o barco, ele devolveu o túmulo de José da Arimateia, ele devolveu o lençol, deixou tudo lá. Pode ver na Bíblia que ele deixou tudo lá, o lençol, o lenço, tudo lá. Ele devolveu, como ele tem que devolver esse corpo para o pó, porque ele emprestou. Não é dele para a eternidade, é emprestado até que entre o corpo verdadeiro, que é o teofânico, que é o 16 elemento. E o 16 elemento está aqui dentro, impedido por esse daqui. Esse aqui sai, vem a teofania e completa então o 4. Espírito, alma, corpo celeste e 16 elementos. Estamos em ordem para o arrebatamento. Tem alguma pergunta? Temos. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: Enoque foi responsável pela construção da grande pirâmide do Egito? O irmão Branda disse que foi, irmão. Esta grande pirâmide seria a de Quéops? Uma delas, pode ser que seja essa. Eu sei que tem uma pirâmide que foi feita por Enoque. Ele usou o que Adão usou. Porque Adão tinha o poder da palavra falada no Jardim do Éden. Porque quando Deus fez o Jardim do Éden, Deus não fez tudo em ordem. Nós estamos falando de ordem. Deus não fez tudo em ordem. Deus colocou Adão como lavrador para ele colocar, que nem Salomão. Davi comprou terreno, cortou as pedras, deu para a planta para Salomão e ele construiu o templo. Mas quem comprou o terreno? Quem cortou a pedra foi Davi. Assim, Salomão só colocou em ordem. Assim também foi o caos de Adão. Deus fez o jardim e Adão veio e colocou cada árvore no seu lugar. Porque Deus falou: Adão, está aí o jardim. Agora você viu aonde você coloca as árvores. Se você vê que ela está atrapalhando, fazendo sombra, atrapalhando, você tira ela e põe no outro lugar. Então Adão entrou como lavrador, colocando cada coisa no seu lugar. Então, porque Adão tinha o poder da palavra falada. E Enoque tinha o poder da palavra falada. Então ele pegou as pedras e dava ordem para a pedra, encaixando uma na outra, porque ali ele estava formando a pirâmide, que é um tipo da noiva. É o tipo da noiva, a pirâmide. A irmã Roberta Piuma pergunta: Pastor, tem alguém que morre antes do tempo? Tem. Pessoa que morre antes do tempo. Ela morre, que nem no caso da filha do irmão Brana com 8 meses morrer. O Deus falou para o irmão Brana, explicou para o irmão Brana que Deus precisou tirar ela, senão o irmão Brana ia perder ela. Ele ia perder ela. Então tirou ela antes do tempo. Então tem pessoa que sai fora do tempo. Agora, nós somos chamados por número, viu, irmã Roberta? Na mensagem,
a mensagem, esqueço o nome da mensagem. Redenção em poder. Redenção em poder. O parágrafo deve ser 146. Redenção em poder. Deve ser 146. Ele fala assim, nós somos chamados por número. Ainda ele fala assim, quem sabe o seu número é o próximo. Agora, quando chega o seu número, então há uma conferência. Número fulano de tal, fala, Senhor, essa pessoa aí, ela só faz coisa boa na terra. Essas pessoas, se o Senhor chamar ela, vai causar um dano danado na igreja, vai causar um dano danado na família. Deixa ela mais um tempo. Aí Deus acrescenta o seu tempo. Você entendeu? Deus acrescenta. Por isso que fala assim, honra pai e mãe, para que tudo vai bem, e Deus acrescenta o seu tempo sobre a terra. Deus acrescenta. Honra pai e mãe, honrar pai e mãe não é só no natural. Honrar pai e mãe, porque a nossa mãe é a palavra, o nosso pai é o Espírito Santo. Você sabe que o nosso pai é o Espírito Santo. E ele entra na palavra e gera nós. Honrar pai e mãe não é só no natural, não. Honrar pai e mãe é honrar o Espírito Santo como nosso pai e honrar a palavra como a nossa mãe. Tudo vai bem e viva muito tempo sobre a terra. Agora, irmã Roberta, outra coisa. Se chega o dia que chama você pelo número, ou eu sou chamado, chama meu número. O irmão Brana diz que Deus tem um trono branco lá no céu. Eu tenho duas mensagens que ele fala que Deus tem um trono branco lá no céu. Então fala assim, Senhor, essa pessoa aqui ainda falta bastante número para chamar ela, mas só causa mal. É uma pessoa salva, não vai na igreja, dia de culto não vai, arruma desculpa para não ir na igreja, mas quando tem festa, vai em todas. Mas quando é para a igreja, sempre tem uma desculpa. E quando vai, chega atrasado, e quando fica na igreja, fica de mau humor, fica com a cara feia, revoltada, assim se dá risada, ri de gargalhada nas festas, mas na igreja assiste o culto carrancudo. Só está trabalhando, o pastor não pode nem pregar uma mensagem boa, porque só olha no irmão, dá desame nele no povo. Traz ela embora. Aí, leva embora. Fora do tempo, porque não ajuda. Nós estudamos ontem, a árvore que foi 3 vezes procurar fruto nela, 3 anos, não achou, corta ela. Aí o lavrador pediu para ele, dá mais um ano. Então ela foi acrescentada 1 ano para ela, mas ela já era para ser sido cortada. Então Deus acrescenta e Deus diminui. Não é chamado por número, mas Deus pode dar mais um tempo para nós, mãos dando a mais para nós, como Ele pode chamar nós antes do tempo. A irmã Roberta pediu uma pergunta. Pastor, Jesus recebeu outra roupa quando voltou para o céu? Se Jesus recebeu outra roupa, ele recebeu o manto, irmã. Ele recebeu o manto. Aquele mesmo manto que ele recebeu ali em São Mateus 17, que ele foi transfigurado, porque aquele manto lá é o manto da adoção. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele recebeu aquele manto. Porque aquele manto natural dele, que Maria e Marta teceu a mão, rasgaram, a sua veste parece que foi rasgada, e o seu manto parece que foi levado. Uma coisa assim, eu sei que tinha veste e manto. Sei que um foi rasgado em parte, porque os soldados rasgaram em parte. Então aquele não é aquele manto, não. É o manto que ele recebeu lá em Mateus 17, aquele manto lá. Bom, possível de oração, Joel Williams, seu favor família e seu tio, Creusane, seu favor, Isabela Gaiteiro, seu favor e família, Silimar de Souza, sua família, Argel da Costa, sua família, Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo em sua vida e pela oração a sua família, Antônio Carlos, seu favor e família, Sônia Caldas, a sua família,
Geilson Caldas, a sua família. Adriana Vigata, ao seu favor. Cirlei Lopes, oração a Viviane, que está perturbada. Ângela Caldas, a sua família. Ciene Everton, seu favor e família, em especial seu irmão, por motivos de alcoolismo. Evelyn Monteiro, seu favor e família. Alex Monteiro, sua filha Evelyn. Aparecido Castro, seu favor, família e empresa, e que Deus lhe dê sabedoria. Thalita Nint, seu favor, família, em especial seu marido Romerito. Jobson Rodrigues, sua família e seu emprego. Senhor Deus, essas pessoas, elas estão ouvindo o programa porque ela tem fome e tem sede de Ti. E elas querem algo na sua vida, Senhor. E elas estão procurando mais de Ti, mais do Espírito Santo. Está procurando, Senhor, a salvação da sua firma, porque o momento é de falência para tudo. Para isso, esse coronavírus veio para levar falência, para levar loucura, como tem levado muitos. Mas ele não vai atingir teus filhos, Pai. E se ele atingir, o Senhor dá livramento, Santo Deus. Então cuida, Pai, das empresas dos teus filhos, cuida da saúde dos teus filhos, aqueles filhos do Senhor que está detido, preso, que a família precisa dele aqui fora, porque tem. Então que o Senhor possa dar liberdade também, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, que tem a chave na mão conquistada no Calvário para abrir qualquer porta e fechar e ninguém abre, Senhor. Senhor, conserve esses ouvintes ouvindo, são eles que me encorajam. São eles que são a minha fonte de água, Senhor, que mata a minha sede de pregar a palavra, Senhor. Ou conserve, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outra saída. Nós estamos como Israel no Egito, praga por todo lado. Estamos encantoados, sem direito nenhum de cultuar o Senhor. E eles prometem multa, e multa muito harta para quem abrir a igreja. E eles, Senhor Deus, eles têm a sua fiscal caminhando, e está difícil, mas o Senhor abriu essa porta, esse programa, o Senhor abriu essa internet, o Senhor abriu, o Senhor se fez, o Senhor abriu essa porta, é uma porta que o Senhor abriu, para que os teus filhos possam participar da pregação, porque a pregação, Senhor, é que limpa. São João 13, o Senhor diz, vós são limpos pela palavra que eu tenho pregado. E a fé vem pelo ouvir. Então nós estamos aqui, acrescentando fé pela palavra, Senhor. Que o Senhor possa ajudar os ouvintes, ser curado, ser libertado. Tira do vício, tira do hábito, sujo da vida e traga para teus braços, Senhor. Peço isso em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.